noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Uma live hoje muito importante. Vamos falar de doença arterial periférica. Espero que a gente consiga aí tirar muita dúvida de vocês. Boa noite, Andresa. Boa noite, Rosana. Todo mundo entrando. Lembro a todos vocês para seguirem nossos canais. Todos os nossos materiais estão lá no YouTube. E hoje não vai ser diferente. Todos nós poderemos assistir novamente a live. Depois de alguns minutinhos que terminar, eu coloco lá no YouTube. Boa noite, Dulce. E vocês vão poder compartilhar aí com quem quiser, tá bom? Peço essa divulgação, o canal do YouTube está bem legal, já estamos com mais de 400 seguidores, obrigado a todos que estão nos seguindo. E também aqui no Instagram, bastante gente, no Facebook, estamos chegando no limite do Facebook. Então, mas quem não conseguir amizade pelo Facebook pode seguir a gente que vai conseguir aí ter acesso às informações. Boa noite, Erasmo, Juvenal. Muito boa noite a todos. Violete, Rafael, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar de doença arterial periférica, que é uma doença bem comum, mais do que a gente pensa, né? Aquelas famosas dores nas pernas. Boa noite ao Rotary, que está nos assistindo hoje. Pessoal do Rotary, seja muito bem-vindo. Gostaria... assim, só que eu queria que vocês diferenciassem que não é aquela dor na perna normal, né? É uma dor na perna mais voltada para a parte arterial, né? A gente já fez uma live aqui de aterosclerose, e é a aterosclerose que a gente vai falar hoje de novo, mas nas pernas, né? A gente vai falar da significância dessa doença, da importância dela junto à maioria das doenças. Tá bom? Bem, boa noite, Gisele. Vamos começar falando? Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje sobre essa doença, ela é muito comum, novamente, né? O pessoal já está ficando com birra, achando que eu estou fazendo de birra, não é birra. Ela é muito comum em pacientes que fumam, tabagistas. Então, você que é tabagista, está aí mais uma consequência. E essa é séria. Vocês vão ver ao final da live, vocês vão ficar um pouquinho mais preocupados com essa patologia, porque ela é preocupante mesmo. Várias sociedades se unem no combate e tenho certeza que é muito importante mesmo. Boa noite, Alcione. A Alcione, que é lá da Chácara das Flores. Muito bom tê-la aqui junto com a gente. Alcione faz um lindo trabalho lá com essas crianças. Parabéns, viu, Alcione? Meus parabéns mesmo. Bem, pessoal, então, as dores nas pernas causadas pela doença arterial já é uma dor, não é aquela dor cansada, não é aquela dor no final do dia, é aquela dor quando você anda, né? É uma dor que dá quando a gente está caminhando, uma dor bem na batata na perna, que os médicos chamam de panturrilha, né? Então, é uma dor ali que faz, Kimberly, boa noite, que faz você ter que parar de andar por causa dessa dor na perna. Então, os pacientes, geralmente, quando chegam no consultório, eles chegam já
com a doença muito avançada, são tabagistas severos, alguns deles. Sim, Kimberly, hoje sua mãe tem que prestar muita atenção. É para ela, diretamente. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. Muito bom, muita gente legal aqui hoje. Então, aquela dor nas pernas que a pessoa está andando e tem que parar de andar, né? Alguns pacientes chegam para a gente e falam assim, doutor, num quarteirão eu paro 3 vezes. Aí para, a dor melhora, aí volta a andar. Aí anda mais um pouquinho, dói a panturrilha da perna e volta a andar de novo. Aí para de andar de novo. Então, isso é o que a gente, dentro da vascular, chama de claudicação, né? O paciente claudica, o paciente anda aos poucos, né? Não é aquela dor de varizes, mas é uma dor bem importante. Boa noite, Ivone Teodoro. Meire, lá de São Caetano, Meire. Meire era do Rotary junto com a gente, uma pessoa muito boa. Ô, Dulce, você tem que descansar a perna para andar. Dulce, é essa dor mesmo, dói demais, Dulce. Marlene, seja bem-vinda, Marlene. Então, pessoal, o que acontece, né? Isso nada mais é que a gente já explicou lá atrás, são placas de gorduras que vão fazer uma obstrução nas artérias das pernas e, consequentemente, o sangue não chega suficientemente até o seu destino, que é a musculatura, e essa musculatura, por falta de oxigênio, dói. É o primeiro sintoma. O segundo sintoma disso, bem comum também, é a paciente ter uma cicatrização ruim, né? Igual o diabético. Outra doença que causa esse tipo de doença é o diabetes, né? Assim como o cigarro, o diabetes também pode causar esse tipo de doença. Então, nem preciso falar como seria um paciente diabético e fumante, né? Então, ele tem 1000 vezes mais chance de desenvolver essa doença. E aí, gente, isso é preocupante, porque artérias a gente tem no corpo inteiro. A gente precisa levar o oxigênio para o corpo inteiro, não é só para as pernas. Então, o que é preocupante aí é que se eu estou falando que isso está acontecendo nas pernas das pessoas, que não está chegando o oxigênio até lá, porque não está chegando oxigênio no corpo inteiro. Do jeito eu costumo falar para os meus pacientes, do que o que está acontecendo nas pernas está acontecendo no cérebro, no coração, na barriga, nos rins, no intestino. Então, pessoal, é muito importante esse tipo de patologia e a gente precisa tratar, né? Pelo especialista, eu sempre falo aqui, consulte o médico, o especialista. Quem trata desse tipo de doença é o cirurgião vascular ou o angiologista, que são especialidades semelhantes. Geralmente, o cardiologista não trata dessa doença, ele vai tratar dessa doença que acomete o coração. O neurologista vai tratar dessa mesma patologia também lá no, no cérebro. Então, pessoal, é complicado. Essas dores nas pernas nada mais são do que causadas pelo entupimento de uma artéria na perna, pela placa de gordura e, consequentemente, falta de oxigênio. E essa musculatura não tem oxigênio, ela começa a doer, né? Causa dor. Bem, isso pode acontecer no pescoço, nas carótidas, por isso que a gente de vez em quando pede um Doppler de carótidas para os pacientes. Só que nas carótidas, além do tabagismo e da diabetes, a gente também fica de olho naquele paciente que tem pressão alta, que pode afetar, né, as carótidas. Nos rins também está relacionado com a pressão alta.
Então, gente, resumindo, precisa se cuidar, precisa ir no seu médico regularmente para você conseguir tratar corretamente a sua doença, tá bom? Quem tiver dúvidas aí já pode ir fazendo suas perguntas, que a gente vai respondendo, vai tirando suas dúvidas, tá? Então, como que se forma, né? Tem as placas, são formadas, tem as artérias, nessas artérias vai se depositando ou por influência da nicotina do cigarro, ou pelo excesso de açúcar, ou pela alta pressão, isso vai criando uma lesão no endotélio, que é a parede do vaso, e nessa parede vai acumular gordura. Células macrófagos vão nesse local, absorvem essa gordura e se depositam ali. E vai deixando essa parede mais rígida e vai crescendo a placa de gordura conforme vai se depositando mais e mais macrófagos nessa região. E isso vai fazendo a artéria, o sangue está passando no meio dela, vai criando um abaulamento, e isso vai passando cada vez menos sangue, entupindo essa artéria, até chegar a uma obstrução maior que 70%, que é quando começam os sintomas. Então, ou seja, quando você sente isso, é porque você já tem mais de 70% da artéria entupida. Então, precisa se preocupar, né? E muito, muito, muito. Bem, a Dulce está perguntando, tem cura? Cura total? Não, não tem cura total, mas melhora muito, né? A gente precisa tratar o paciente de várias maneiras. A primeira coisa, nem preciso falar, parar de fumar, né? O paciente precisa parar de fumar. Se ele não parar de fumar, não existe remédio, não existe tratamento, nada, né? Vai ficar enxugando gelo. É literalmente isso. Segundo, parar de fumar, tratar bem a diabetes, controlar bem a pressão, né? Isso são as 3 coisas básicas que tem que ser feito. Se você tiver picos de glicemia alto, também é igual uma pessoa tabagista, né? Tá ali lesando o endotélio, que é a parede do vaso, e causando ainda mais placas de gordura. E controle do colesterol, né? Esses pacientes que têm isso, a gente indicam níveis de colesterol baixíssimos, abaixo de 50, muitas das vezes, LDL menor que 50, né? Então, precisa tomar severamente os remédios para o controle do colesterol. Triglicéridos tem que ser níveis baixíssimos também, menor que 70, tá? Controle severo, como eu já falei. E aí existem algumas medicações que ajudam, que é o AS, né? A simvastatina, que ajuda no colesterol, mas não é só no colesterol que ela vai ajudar. Ela vai ajudar também na estabilização da placa de gordura. Então, isso é importantíssimo, porque essa placa, na hora que se ela não está estável, ela pode se romper, e na hora que ela se rompe, ela obstrui o vaso. Então, é uma outra causa que precisa, por isso que a gente passa simvastatina. Às vezes o paciente fala, não tem colesterol alto, mas tem que tomar a simvastatina, a rosuvastatina, existem vários, aí seu médico vai saber qual é a melhor para você. E você usando essa medicação, você consegue estabilizar a placa de gordura. E existe uma medicação, que é o cilostazol, no mercado tem vários nomes comerciais, mas esse é um vasodilatador, então, ou seja, o vaso está obstruído, 70%, ele dá uma dilatada leve no vaso para passar um pouquinho mais de sangue para esse paciente conseguir caminhar. E, depois de tudo isso, o mais importante que o paciente tem que fazer é exercício físico, né? Por quê?
O paciente fazendo exercício físico, ele vai recrutar mais vasos, né? É o que a gente fala de circulação colateral. Aquela circulação colateral que estava lá quietinha, inibida, vai voltar à atividade, vão dilatar os vasos com atividade física, e aí consegue suprir essa área de obstrução através da circulação colateral. Ok? Temos uma pergunta que o anticoncepcional seria um fator nesse caso? Ou apenas cigarro, pressão alta, entre outros? Então, Gisele, nesse caso, só não, anticoncepcional não interfere, tá? O anticoncepcional ele é muito importante para trombose venosa. Trombose arterial, não, o anticoncepcional não tem evidências clínicas nos estudos que ele cause pressão alta. Ou pressão alta não, aterosclerose, tá? Então, anticoncepcional não. Calor no pé tem alguma coisa a ver com as pernas? Sim, Gisele, tem sim. Geralmente, o calor no pé pode ser por causa de varizes, né? Essa patologia, que é a doença arterial periférica, ela geralmente deixa os pés gelados. Não gelados do frio, né, gente? Vamos ter um pouquinho aí de bom senso. Mas a pessoa sempre tem os pés gelados. São gelados por quê? O que esquenta nossos pés ou as nossas mãos? É a circulação. Se não tem uma circulação adequada, é porque não vai esquentar e o pé vai ficar gelado. Tá? As pernas ficam geladas, as mãos não, porque é muito difícil ter esse tipo de doença nos braços, tá? Mas uma coisa bem legal é a mesma coisa que acontece no frio. No frio, a gente faz uma vasoconstrição importante desses vasos que não deixa eles passar calor, né? Para a gente não perder calor. É exatamente para isso essa vasoconstrição, para a gente não perder calor e não morrer de hipotermia, né? De baixas temperaturas. Então, deixa as mãos e os pés gelados, né? E chegam a doer por causa disso. O frio faz isso. E a mesma coisa na doença arterial, só que isso não é um mecanismo de defesa. A doença arterial é um mecanismo de doença, não de defesa. Dores nas plantas dos pés. Tem poder ser isso? Dor na planta do pé, que é a parte de baixo do pé, pode sim, isso pode ser uma causa, mas é muito raro. Mais comum é dor na panturrilha, dor na batata da perna, quando anda. Com o tempo, se chega numa obstrução de 90%, 95% que chegam a isso, o paciente começa a ter o que a gente chama de dor de repouso, né? Que ele já não consegue mais dormir deitado. Por quê? Deitado, o sangue não consegue chegar até o pé, então o pé dói quando ele está deitado. Então, esse paciente começa a deixar o pé para fora da cama, pendente mesmo, que a gente chama exatamente de pé pendente. E aí, esse paciente, isso melhora porque pela gravidade o sangue começa a chegar nessas coisas, mas geralmente não funciona muito, tá? Deixa eu ver se tem perguntas. Eu vi que a Rosana perguntou aqui. Qual é o pico considerado alto na diabetes? Então, gente, diagnóstico de diabetes acima de 126, né? Não é aquela do dedinho. Para diagnóstico de diabetes tem que ser feito um exame de sangue, jejum de 8 a 12 horas. Você precisa ter feito esse jejum, colher o sangue, exame de laboratório. Em 2 ocasiões diferentes, essa glicemia vir com valores superior a 126. Isso é considerado diabetes. De 100 a 126 é considerado pré-diabetes. De 70 a 100 é normal, tá? Então, e aí a pessoa, bem, fiz um exame e deu 130. Fiz outro exame e deu 133. Sou diabético.
né? Por definição, sou diabético. Não tem essa de ter pico alto ou pico baixo de diabetes. O que existe é você ser ou não diabético. O que você precisa? É controlar a sua diabetes. O diabetes tem que ficar a níveis normais, né? Eu chego os pacientes para mim, não, doutor, minha diabetes está ótima. Chegou a... Eu meço em casa, está 130. Não está normal. A glicemia de jejum é de 70 a 100. O diabético tem que ter isso. Fora isso, o diabético, a cada 6 meses, tem que fazer hemoglobina glicosilada, que ela tem que ser menor que 6. Não adianta só a glicemia. Então, para quem é diabético, então, glicemias de 70 a 100, nesse teste que faz, quando isso de jejum. Se não estiver de jejum, menor que 200, tá? Durante o dia, já tomou café, já almoçou, menor que 200. E controlar a diabetes desse jeito. Tem que controlar. Tomar os remédios, que são chamados de hipoglicemiantes, alguns são necessários insulina, né? Então, precisa controlar muito bem. Aí você fala, mas se eu estou com a minha diabetes controlada, eu corro o risco de ter essa doença arterial periférica? Corre o risco, sim. Tá bom? Kátia falando, o meu dói muito a panturrilha. Realmente, Kátia, a maioria dos pacientes se queixam de dor na panturrilha. Infelizmente, é o sintoma mais importante para todos nós, né? Gisele Pimentel, meu vizinho mede no aparelho acima de 400. Meu vizinho mede no aparelho dá acima de 400. O dele, tanto que toma 2 injeções de manhã. Então, Gisele, se está acima de 400, meu, é loucura total. Né? Isso aí o cara não está... O pessoal que é diabético é igual a pessoa que fuma, né? É igual a pessoa que tem a doença arterial. Tem que pôr na cabeça que não adianta ele só tomar o remédio. Não adianta a pessoa que quer parar de fumar só tomar remédio para parar de fumar. Ela tem que pôr na cabeça que ela vai parar e fazer um esforço fora do comum de parar de fumar, né? Extremamente necessário isso, tá? Então, aí, Gisele, precisa falar para o seu vizinho que ele precisa fazer dieta e ir no médico para poder retratar corretamente essa diabetes, porque uma diabetes de 400 é surreal. Daqui a pouco está fazendo o que a gente chama de cetoacidose diabetes. Então, aí ela está falando aqui, ó, ele não fuma, mas bebe. Se ele bebe, ele come indiscriminadamente, né? Ele não faz uma dieta ideal. Então, come de tudo. Ela mesmo está falando, come de tudo. Realmente, um paciente diabético come de tudo, não adianta. Se a pessoa não tiver consciência, você precisa fazer. A partir do momento, gente, qualquer doença que nós temos que ter consciência que a gente tem que mudar o estilo de vida. É a primeira coisa da prescrição médica é mudar o estilo de vida. Se você não muda o que você faz, você vai ter o mesmo resultado e aquilo ali não vai melhorar, né? É que nem a famosa, lembra quando eu falei lá de obesidade? O paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu como meia folha de alface, eu como uma folha de alface e estou engordando. Eu tenho uma péssima notícia para essa pessoa. Vai passar a comer meia folha de alface, porque uma engorda, né? Sente muito frio nas pernas. Provavelmente ele tem doença arterial periférica, Gisele, né? Que a gente chama de oclusão arterial crônica. A Dulce está falando, a panturrilha endurece e a dor é insuportável. Para fazer caminhada é impossível. Ando poucas distâncias. Então, Dulce, ó, isso é importantíssimo que você está me falando. Se você já tem essa doença, você faz o tratamento, se você já parou de fumar, você precisa fazer essas caminhadas, mesmo que sejam pequenas distâncias. Você vai perceber que no primeiro dia você vai andar meio quarteirão, depois de uma semana você vai estar andando um quarteirão inteiro.
Depois de 2 semanas, você vai estar andando 1,5 km. E essa progressão é fundamental. Eu tenho pacientes que davam 3 passos por cada caminhada, já doía a perna. Hoje caminham 1 km e não precisaram ir para a cirurgia. Por que eu estou falando da cirurgia? Cirurgia, ela é o último recurso. Por que nós consideramos o último recurso a cirurgia? Porque a hora que o paciente vai para a cirurgia, ele corre um sério risco de perder a perna. Porque na cirurgia, essa cirurgia pode dar errado. Ele pode fazer uma trombose arterial aguda dessa perna, escapar uma placa dessa e fazer uma oclusão aguda, e não dá para salvar a perna. Então, a gente deixa, é o último tratamento, a cirurgia, tanto aberta quanto por stent, tá? Então, Dulce, a sua caminhada é fundamental, tá? Então, pratica a sua caminhada, pare de fumar, controle sua diabetes, controle sua pressão alta, caminhadas todos os dias. E eu fico feliz quando meu paciente fala que consegue caminhar 1 hora sem parar. Mesmo parando, eu já fico feliz, porque ele conseguiu parar, ele conseguiu caminhar 1 hora, já é muita coisa. Tá? Então, importantíssimo. A Iolete está perguntando se tem idade para surgir os sintomas. Não tem idade, gente. Isso, geralmente, é naquele paciente tabagista. Eu tenho pacientes que precisa de um tempo fumando, geralmente acima de 10, 15 anos já pode apresentar algum sintoma, mas eu tenho pacientes de 30, 40 anos, assim como eu tenho pacientes de 80, 90 anos. Então, é importante. Dulce, você vai tentar parar de fumar, Dulce? Por favor, você tem que parar de fumar e caminhar, por favor. Anda 10 passos na subida sem parar. Aí, tá vendo? 10 passos. Olha, uma pessoa que não consegue dar 10 passos. Olha só como é duro, né, gente? E continua fumando, Dulce. Muda seu estilo de vida, Dulce. Você vai ser muito mais feliz. Tenho certeza disso. Tá bom? Isso é importante, gente. E por que a gente fala que a cirurgia é o último? Por que a gente fala disso? Porque, assim, esses pacientes, a gente está falando, se a gente for pegar a literatura, ela fala para a gente, assim, que em 5 anos, esses pacientes, 5% deles perdem a perna. Ou seja, 95% não acontece nada, só tem dor. Só que eu falo para vocês, tem trabalhos também dizendo que desses em 5 anos, 60% morrem de infarto agudo do miocárdio, ou seja, infarto cardíaco. E 70% desses têm derrame, AVC, derrame cerebral. Cigarro não é brincadeira, gente. Eu sei que tem muita gente que fuma assistindo essa live hoje. Por favor, gente. Se eu tenho alguma coisa a pedir a vocês hoje, é parem de fumar. Façam um esforço descomunal. Põe como objetivo de vida nos próximos dias, não nem no próximo mês, nos próximos dias, parar de fumar. O tabagismo é o início para tudo de errado na nossa saúde. A Gisele falando, eu fumo de muita ansiedade, muito ansiosa. Não, você fuma como desculpa. Não é de ansiedade. Tem abstinência, sim, mas por isso que precisa de controle, de autocontrole. Tá, gente? Então, essa doença hoje que a gente falou é muito séria. Dos meus pacientes que têm esse tipo de doença, 99% deles são tabagistas, 1% deles têm diabetes e pressão alta. Mas muitos deles têm tabagismo e diabetes e pressão alta. Tá bom? Gente, já estamos chegando na nossa meia hora, para não ficar chato, para deixar com gostinho de quero mais, para a gente conversar mais nas próximas
nas próximas reuniões. Gostei muito de conversar com vocês hoje. Foi um assunto maravilhoso, mas atingimos 1.200 pessoas assistindo a live. Muito obrigado, gratidão por vocês, que isso eu faço de coração por vocês mesmo, tá? Espero ter ajudado um pouquinho. Compartilhem com seus familiares, mostrem para os seus familiares que isso é importantíssimo, tá bom? Um grande abraço a todos. Até semana que vem, terça-feira, com um novo assunto, às 8 horas aqui nesse canal para nós, tá bom? Gratidão, pessoal. Tchau. Até semana que vem.